Coríntios, naquele texto conhecido como o poema mais lindo sobre o amor no Novo Testamento, Coríntios 13, e ele diz que agora há esses três elementos, não é? A fé, a esperança e o amor. Mas Paulo diferencia isto, mas o maior deles é o amor. E por que ele faz essa diferença? Por que ele destaca o amor em relação a dois elementos que acompanham a vida do crente? Porque a fé é a prova daquilo que nós não vemos. É a realidade daquilo que aparentemente é irreal ou invisível. Nós vemos isso no capítulo 11 da Carta aos Hebreus. A esperança também é esperar naquilo que ainda não aconteceu. Portanto, são dois elementos que vão acompanhando a nossa vida cristã. Mas o amor é um relacionamento perfeito. Portanto, a fé e a esperança vão acompanhar a cada um de nós até a nossa morte ou até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Depois desse momento específico, está tudo a funcionar bem, técnicos? Ok. Depois desse momento específico, então eles já cumpriram o seu papel. Então nós vamos ter um pleno conhecimento. Paulo diz, conheceremos como somos conhecidos. Ou seja, já não será necessário a esperança, porque nós já chegamos àquele destino. Também a fé, essa ajuda que nos vai capacitando a viver aqui, a suportar os contratempos, a crer em algo que nós não vemos, mas que Deus prometeu. Vai chegar o dia que nós iremos ver tudo aquilo que nos foi prometido. Portanto, a fé também terá cumprido o seu papel. Mas a relação com Deus que se estabelece aqui vai permanecer. É nesse sentido que o amor sobra. Porque, no fundo, salvação é isso. É entrar num relacionamento de amor com Deus. O meio que Deus usa é a fé. É pela fé que nós recebemos a graça de Deus. É como um fio condutor que traz a eletricidade lá da fonte do gerador até a lâmpada. Portanto, a razão do fio condutor é apenas para fazer esse movimento dos elétrons. Mas o fio condutor não é a energia em si. Ele apenas estabelece uma ligação. Então, no fundo, a fé também serve nesse sentido, para receber as bênçãos de Deus, para conhecermos o amor de Deus, para suportar os contratempos desta vida até aquele dia. E a esperança vai acompanhando, não é? Esperar com confiança. Deus prometeu tantas coisas, algumas delas nós não vemos. Algumas delas não experimentamos aqui, uma vida sem problemas. Não, todo crente passa por problemas. João Batista, o grande apóstolo, o grande profeta que veio apresentar o Messias, terminou a sua vida com a cabeça num prato. Como é que alguém, o profeta dos profetas, Jesus disse que entre todos os profetas, quer dizer, ninguém houve maior do que João. Mas como é que esse homem, que é um privilegiado, que traz a mensagem sobre alguém mais importante na história da humanidade, que vai terminar a sua vida numa brincadeira de mau gosto com a cabeça num prato? Pois é, mas as promessas do fim são melhores. Então, para compreendermos isso, Deus deu-nos a esperança. Então, Ele fez muita coisa, Ele faz muita coisa, outras ainda não fez, ou ainda não se cumpriram, mas nós confiamos nele. Então, esses são os ingredientes, os agentes que vão acompanhar a nossa fé. Mas o amor está lá, vai crescendo em nós, vamos conhecendo cada vez mais a Deus e essa relação de amor nunca vai terminar. E qualquer dia já não precisará de auxílios da fé e da esperança, porque o amor será de forma plena e o conhecimento será diferente. Então, vale a pena a gente aqui já começar a cantar e agradecer esse grande e soberano Deus. Por isso é que a vida cristã é uma vida de esperança maravilhosa. Eu fico a pensar sempre nas pessoas que não creem, aqueles que se assumem como ateus. Às vezes tenho que pensar como é que eles vivem, como é que eles enfrentam as dificuldades, os contratempos dessa vida. Quando o esforço humano, quando as capacidades humanas, quando os meios humanos chegarem ao fim. Como lidar com essa situação quando Deus não for a âncora, a esperança dessa pessoa?
Eu posso imaginar a agonia dessas pessoas. E nós vemos muitas vezes os resultados. A pessoa praticamente quer terminar com a vida porque não tem auxílio exterior. Confiam em si e nada daquilo respondeu aos seus anseios. Como é viver sem esperança em Deus? Por isso é que a salvação e a vida de fé é uma bênção da parte do nosso Deus. Vamos então para o nosso texto de reflexão. Esta manhã, mais uma vez, vamos para a Carta aos Hebreus. Ainda estamos na Carta aos Hebreus, uma carta importantíssima para o revigorar da fé, para a esperança, para a perseverança, evitando o estado mórbido da fé, a estagnação espiritual, que leva necessariamente à apostasia, à renúncia daquelas verdades ou daquela fé que um dia professamos diante das pessoas. Esse é o tema da carta, essa é a razão pela qual o autor escreve, para alertar, para chamar a atenção, usando uma linguagem bem forte, como aquela que nós ouvimos no domingo passado. Espero que essa exposição tenha ajudado na compreensão deste texto aqui, mas também do capítulo 11. Os irmãos veem que há uma relação, não é? Ele volta ao tema. Eu disse aos irmãos, os irmãos não se lembram, que ele começou com o ministério sacerdotal do Senhor Jesus. É esse tema que vai ocupar praticamente a carta toda. Desde o capítulo 5 até o capítulo 10, ele vai falar do culto no judaísmo. E o que é que dava importância ao culto? O que é que fazia, o que criava impressão? Mesmo aos estrangeiros, que não eram judeus, mas que acompanhavam aquele culto. O que é que impressionava mais no culto de Israel? Era o ministério sacerdotal. Aquelas vestes sacerdotais, aquelas cerimônias, aquele sacrifício dos animais, aqueles ritos todos, aqueles gritos todos lá em Jerusalém. Isso tudo fazia as pessoas admirar. E o autor tem isso bem presente. As pessoas estão a regressar por causa desse ambiente pomposo, de culto, bonito, de celebração, onde os parentes todos, pelo menos judeus espalhados pelo mundo todo, se encontravam em Jerusalém para cultuar. E ele vai pegar exatamente nisso. Ele tem, orientado por Deus, ele sabe, é isso que está a tocar a muitos dos meus compatriotas a regressarem e abandonarem a Cristo, aquele a quem um dia professaram. Portanto, não é outra coisa, é a pomposidade do ministério. Por isso é que ele vai dedicar vários capítulos para comparar o culto, o propósito daquele culto, todos os sacerdotes que serviam, o que é que eles representavam, o vestuário, o sacrifício dos animais, tudo aquilo que estava na antiga aliança apontava para quê? E ele não tem dúvida que tudo aquilo apontava para o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que, antes de terminar o capítulo 10, ele volta a fazer uma advertência, como faz aqui no capítulo 6. Não é? E depois disso, então, mostra qual é o segredo da verdadeira espiritualidade. É a pomposidade? São os ritos? Não. Ele vai dizer que é a fé. É a fé no Senhor Jesus Cristo. E todo o capítulo 11, ele vai falar dos heróis da fé. Homens e mulheres que viveram, alguns sem verem as promessas cumpridas, mas viveram pela fé. Não é? E depois ali, então, passa a parte final. Então, a nossa leitura vai começar no versículo 13, como eu ouvi, do capítulo 6. Então, o texto é longo, um pouco longo, mas a mensagem é una aqui. Os irmãos vão perceber o fio condutor da lógica dele. Não é? 6, a partir do versículo 13. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar, com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta.
a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei da justiça, depois também o rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora tenham estes descendência de Abraão, ou descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são os homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele a quem se testifica que vive. E por isso, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Até aqui. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pela tua mensagem maravilhosa que nos traz esperança. Ó Pai, renova a nossa fé. Dá-nos forças para continuar a caminhar, crendo em Ti, servindo-Te com todas as nossas forças, descansando nas Tuas promessas também. Fala aos nossos corações esta manhã. Peço que Tu me dês também a capacidade de expor a Tua palavra aqui, para a compreensão de todos nós. Obrigado pela Tua revelação, pelo revelador, o Espírito Santo, o Mestre, o Ensinador, aquele que esclarece as nossas dúvidas e que produz convicção em cada um de nós. É essa a nossa oração que fazemos de louvor e de gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos a ver a lógica aqui do texto é maravilhosa, não é? A Bíblia espanta-nos sempre. Mesmo quando nós a lemos num ângulo puramente literal, nós encontramos uma riqueza de literatura. Quando nós a lemos também em termos filosóficos, porque uma boa teologia traz sempre uma bagagem filosófica, ou seja, uma estrutura de pensamento, ficamos encantados, não é? Pessoas simples que foram usadas por Deus, mas a profundidade daquilo que disseram é maravilhoso. E a lógica do autor aqui, para diferenciar o sacerdócio de Jesus com todos os sacerdotes que existiram até Jesus Cristo, ele vai usar uma lógica profunda, maravilhosa, não é? Para mostrar que o sacerdócio de Jesus Cristo é único e singular e não se pode comparar com toda a experiência sacerdotal que os judeus, ainda no caminho até a Terra Prometida, tiveram, os judeus que nasceram antes do Senhor Jesus Cristo e os judeus que estavam no tempo de Jesus Cristo, quando ele exerceu o seu ministério, e os judeus agora que estão a viver no tempo do autor. Sabe? Pensem em tudo. Tudo o que é de mais belo que vocês já viram, já assistiram. Todas as cerimônias mais extraordinárias. Os sacerdotes mais pomposos, mais bem vestidos, que espelhavam só com o seu vestuário, o seu ministério, a glória do nosso Deus. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Todos eles, todos juntos, não chegam nem perto daquele grande sumo sacerdote que é Jesus Cristo. E ele vai ter que provar isso. Qual é a grande diferença? Para vejam a lógica, não é? Nós saímos do texto, eu disse que aquele texto que nós vimos no domingo passado foi quase um intervalo. Um intervalo propositado, não é? Uma exortação, ele vai entrar nesse tema, então começa a dizer, olha, quem teve algumas experiências cristãs no meio dos cristãos, quem, pela graça de Deus, passou por algumas experiências e um dia, por alguma razão, e neste caso específico, para voltar
a antiga religião está a cometer a maior de todas as loucuras. Ninguém faça isso. Então eu volto ao tema de Melquisedeque, uma personagem muito estranha aqui que aparece na Bíblia. Mas ele diz assim: quando Deus fez as promessas, vamos acompanhar a primeira parte, o argumento dele. Deus fez promessas, e Deus é um Deus de promessas. E quando as pessoas fazem promessas em termos práticos, culturais, as pessoas fazem juramentos. Quem está a prometer? Para mostrar que aquilo que está a prometer é sério. E ela é uma pessoa séria, normalmente fazem com juramentos. Não é? Nós estamos a perder essas práticas porque somos gente de cidade. As pessoas que têm alguma convivência com os antigos, com pessoas do campo, sabem que é assim que as coisas funcionam. Não é? A pessoa faz promessa e diz assim: juro pelo nome do meu pai, pela minha saúde. O que é que a pessoa está a querer dizer? O que estou a dizer é tão sério, e uma pessoa é tão séria, que até prefiro prejuízos para mim se não cumprir essa promessa. Então, normalmente, invoca-se aquilo que é superior. Por Deus, juro. Porque quando eu invoco Deus que é superior, estou a dizer: olha, essa questão não é meramente humana. Eu até chego ao ponto de invocar Deus. Ou alguns invocam aqueles que são mais queridos, não é? Eu já ouvi pessoas dizer: ora, Deus, pelos meus filhos, pela saúde dos meus filhos. O que é que a pessoa está a querer dizer? O que estou a dizer é tão certo. E eu estou a dizer uma verdade que até, se eu estiver a mentir, até isso possa trazer prejuízo àquelas pessoas que eu mais amo. Então, a partir disso, nós levamos a sério. Ele está a falar a sério. Porque ninguém põe filhos e outras coisas, ou Deus, numa equação, quando sabe que aquilo que está a dizer não é verdadeiro. Uma pessoa minimamente equilibrada nunca faz isso quando sabe que aquilo que está a prometer não é verdade, ou aquilo que está a dizer como verdade é mentira. Se uma pessoa um pouco confusa mentalmente é que faz isso. Mas uma pessoa séria nunca faz juramentos quando sabe que as promessas que está a fazer ali não são verdadeiras. E o autor então vai buscar essa prática e diz assim: quando Deus fez promessa a Abraão sobre abençoar a sua vida, visto que não tinha ninguém superior, Deus podia invocar uma autoridade superior para mostrar a Abraão que, apesar das circunstâncias, tu vais ter com Sara um filho. E eu irei abençoar as nações através daquele filho, e tu serás uma grande nação, e todos aqueles que te abençoarem serão abençoados também por mim. Ou seja, tu serás um instrumento ou da bênção ou da maldição. E é o Deus que eu prometer isso. E o autor diz assim: como Deus não tinha nenhuma entidade superior a si, então ele gerou pelo seu próprio nome. Enquanto que nós, como pessoas inferiores, normalmente invocamos entidades superiores para mostrar a nossa seriedade. Então, o autor diz assim: Deus disse: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Ou seja, eu invoco pelo meu nome. Por isso é que na Bíblia se repete muitas vezes: eu, o Senhor, o digo, por causa da minha honra. Então, Deus não tem ninguém para chamar como testemunha ou como elemento de promessa para o cumprimento das suas promessas. Não é? Então, ele vai ser: eu é que estou a dizer isso. Eu sou o Senhor, eu que eu digo. Ponto final. Ou seja, eu invoquei a mim mesmo como autoridade máxima. E Deus fez isso em relação a Abraão. Diz o autor, continua no seu argumento: e assim, depois de esperar, com paciência, obteve Abraão a promessa. Reparem, por que é que ele vai usar Abraão aqui? Porque Abraão teve promessas de Deus em circunstâncias quase que impossíveis. A Sara não estava a ter filhos. E até para resolver a situação, a Sara fez uma proposta ao marido, uma proposta indecente. Não é? Há um filme que se chama, acho que é isso o título, uma proposta indecente. É terrível esse filme, não é? Mas é uma proposta. Mas Abraão acabou: pronto, vamos fazer um atalho aqui para ver se Deus vai cumprir a promessa através do filho que vai nascer a escrava. Mas Deus tinha prometido que a descendência, aquela descendência abençoada, seria com Sara. Mas ele já estava numa idade em que não podia conceber. Então o autor usa isso para dizer que ele acreditou nas promessas. Porque Deus tinha jurado. E quando Deus jura que vai fazer uma coisa, ele não precisa de fazer esse juramento. Mas para mostrar ao ser humano fraco na sua fé que eu vou realizar até o que te parece impossível, Deus diz: eu ponho o meu nome em causa. Há muitas pessoas que fazem isso. Não, eu ponho o meu nome em causa. Eu estou a dizer isso, eu vou cumprir. Eu sou uma pessoa de honra, uma pessoa de palavras. Então disse isso, e Abraão então acreditou naquela promessa. E ele então explica, não é? Diz assim: olha, quando os homens juram pelo que lhes é superior,
e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Quando alguém faz um juramento e invoca uma entidade, acabou a conversa. Ele tem que cumprir. Se é homem da palavra, vai cumprir. Isso acaba a discussão. Ele então explica, dizer, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de alcançar ou de lançar mão da esperança proposta. Nós estamos a ver que o tema dele é uma fé que persiste. Uma fé que continua crendo, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Do que aquela fé banal, aparente, que diante de uma dificuldade a pessoa recua e volta ao passado, como muitos estavam a fazer, abandonar o Senhor Jesus. Esta é a lógica dele. Então, ele está a dizer que há duas coisas. A primeira delas é impossível Deus não cumprir as suas promessas. E a outra, certamente, é que Deus nunca vai prometer alguma coisa e pôr o seu caráter em causa. Amados, o que ele está a querer dizer aqui é que Deus prometeu que ele faria coisas muito mais importantes no Messias prometido. E ele já fez. Portanto, quem põe isso em causa está a duvidar de duas coisas que Deus não pode fazer. É mentir ou prometer sem cumprir. Então temos que manter a nossa fé coesa, a nossa esperança, porque Deus é um Deus de palavra. Mais ou menos, e por outras palavras, é isso que ele está a dizer aqui. É impossível que Deus minta. E então a esperança deve ser alimentada. E ele continua dizendo assim, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Então aqui já está a esclarecer sobre o ministério sacerdotal. O véu ao qual se refere aqui é a segunda cortina, onde o sumo sacerdote entrava. Então o autor está a usar, já por antecipação, a dizer que ali só entrava o sumo sacerdote para representar toda a nação. Mas nós temos um sumo sacerdote superior em relação a toda a lista de sumos sacerdotes que existiam em Israel. Portanto, ele entra no véu. Onde, explica ele, Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Estão a ver, ele vai invocar mais uma vez esse homem aqui, Melquisedeque. Pouco conhecido, os judeus conheciam pela história, mas pouco se sabe sobre esse homem. Então o que é que o nosso autor vai fazer aqui? Para mostrar que o ministério sacerdotal de Jesus era superior em relação ao ministério sacerdotal levítico, ele vai usar uma lógica. Amados, eu leio isso, fico com lágrimas nos olhos e disse, uau, que lógica! Vejam lá o que ele vai dizer. Porque este Melquisedeque, e nós já sabemos a história, já vimos aqui, quando Abraão foi libertar o seu sobrinho dos inimigos, ele traz despojos, né? Traz os resultados, como aconteceu nas guerras. O equipamento, a comida, o armamento, quem vencia trazia esses despojos para mostrar que derrotamos os inimigos, mas também para distribuir aos militares e ao povo. Então, enquanto Abraão regressava desse combate, encontra-se com um homem que aparece, e este homem, o autor vai dizer aqui, ele se chamava Melquisedeque, ou Melquisedeque. Ele vai dar uma explicação aqui, não é? Ele significa que interpreta como rei da justiça, versículo 2. Mas não é só isso, também se explica que ele é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Salém aqui é a palavra que mais tarde vai dar Shalom. Então ele é o rei da justiça e da paz, os dois ministérios que Jesus veio desempenhar. Curioso isso. Então ele vai dizer isso. Ele diz assim, olha, quando Abraão saiu ao encontro, este homem que apareceu diante de Abraão abençoou Abraão, que era o patriarca, onde tudo começou. A história bíblica vai até o capítulo 11 de Gênesis. A partir do capítulo 12 de Gênesis, toda a história muda. Porquê? Porque aparece um homem, Abraão. E é a partir de Abraão é que todo o resto da história será contado. De uma nação e até da vida do Messias. Está a dizer, Abraão era importante. Mas veja que este homem abençoou Abraão. E ele continua com o seu argumento. Acompanhe a lógica dele. Não é? Este homem, Melquisedeque, diz no versículo 3, é sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, Melquisedeque representa o próprio Cristo. E se vocês vão à história de Israel, não vão encontrar os avós de Melquisedeque, os pais de Melquisedeque, os irmãos que ele teve, não há nada. Apenas a Bíblia diz, apareceu aquele homem, que era rei da justiça, rei de Salém,
E ele abençoou Abraão. E Abraão, como reconhecimento diante da estatura daquele homem, ele tira do despojo que tinha ganho a 10ª parte, o seu dízimo. E vejam a lógica dele, não é? Permanece sacerdote perpetuamente. Ela, como Cristo, no fundo está a dizer, alguns dizem, é o mesmo Cristo que apareceu ali. Um Cristo pré-encarnado. Mas outros dizem, não, apenas uma figura extraordinária, mas que já trazia uma prefiguração daquele que seria Jesus Cristo. Talvez assim não tenhamos muitos problemas. Diz assim, então, pede a lógica das pessoas. Vejam aqui, e vamos terminar com essa lógica maravilhosa. Versículo 4 diz assim, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. O autor está a dizer, ou seja, vocês se lembram do nosso pai Abraão? Não é ele a fonte de toda a nossa história. É claro que nós somos filhos de Jacó, por isso é que temos o nome de Israel. Mas Jacó era neto. O pai, o grande patriarca, é Abraão. E este homem importante encontra uma outra figura, uma outra pessoa, e diz assim, esse patriarca dá-lhe dízimos. Significa que, na perspectiva de Abraão, este homem que estava diante de si, era merecedor de receber essa 10ª parte que só podia ser dada a uma pessoa superior. Agora, vejam o versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão. Se nós estamos a ver a lógica, é maravilhoso isso. Diz, tanto os que nasceram da tribo de Levi, como os que nasceram da tribo de Judá, de Benjamim, etc., todos são descendentes de Abraão. Mas, curiosamente, que é uma tribo ali, especial, que recebe os dízimos das outras tribos. Ou seja, as outras tribos trabalham e têm que trazer a 10ª parte para essa tribo especial, embora, em termos genéticos, todos viessem de Abraão. Vejam, ele continua. Acompanhem a lógica aqui. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Mas vamos ver a lógica dele aqui. Os levitas recebem isso. Mas eles que surge alguém lá na história do passado e Abraão vai dar a benção, ou seja, vai dar o dízimo a esse homem e esse homem vai abençoar Abraão. Abraão é a figura máxima. Então, para esse homem merecer os dízimos e abençoar Abraão, talvez impondo as mãos, é porque a história prova que essa pessoa tinha um ministério superior em relação ao nosso patriarca. A base da nossa história, que vai culminar a nossa nação. Então, ele conclui logicamente, evidentemente, versículo 7, é fora de qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Nós estamos a perceber? Diz aqui, não há dúvidas que, lendo a história de Abraão, nós percebemos que Melquisedeque era superior ao próprio Abraão, apesar de ser o patriarca dos patriarcas. Agora, conclui a sua lógica ele aqui. Aliás, aqui são os homens mortais, os que recebem os dízimos. Está a falar de quê? Dos sacerdotes que vinham da tribo de Levi. Eles são mortais, por isso é que eram substituídos. Inclusive o sumo sacerdote. Quando terminava o seu mandato, há um outro sumo sacerdote que o substituía. E quando morria, então a outra pessoa tinha que ser colocada em seu lugar, necessariamente. Porque o seu sacerdócio era temporal. É isso que ele tem em mente aqui. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Está a dizer, na história de Adão, na história de Abraão, o sumo sacerdote, ou o sacerdote que recebeu os dízimos, testifica-se que ele vive para sempre. E porquê? Porque ele já tinha dito que nós não sabemos da morte dele. Nada é escrito sobre Melquisedeque, se nasceu de uma mãe, quando é que morreu, etc. Apenas a informação que temos é que ele apareceu, foi honrado por Abraão, recebeu os dízimos, abençoou Abraão e depois desapareceu na história de Israel. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado pelo seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. A lógica que é maravilhosa. Vocês estão a perceber? O povo de Israel, as 12 tribos, nasceram de Jacó. Dentro das tribos, há uma tribo que recebe dízimos. Então, a lógica do autor é assim: olha,
O ministério sacerdotal de Jesus, que vem da linhagem de Melquisedeque, é superior, é incomparavelmente superior. Por quê? Porque vejam que o Pai, que vai dar origem à nação de Israel, de onde virão os sacerdotes, ele próprio, aquele Pai, deu dízimos a Melquisedeque. Ou seja, Jacó vai nascer, Levi vai nascer como filho, os levitas vêm de Jacó, mas todos eles vieram de Abraão. Ou seja, quando Abraão deu dízimos a Melquisedeque, é como se os próprios levitas estivessem a dar dízimo e a serem abençoados por Melquisedeque. Se nós vamos ver a lógica que diz assim, quando isso aconteceu, não havia nem Isaac, nem Jacó. Mas o potencial genético já estava em Abraão. Ou seja, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, toda a descendência de Abraão estava submetida a dar os dízimos a Melquisedeque. Por isso a conclusão é lógica. Então, o ministério de Melquisedeque, em termos sacerdotais, é incomparavelmente superior ao ministério levita, com todos os seus privilégios. Portanto, quem abandona Jesus, tipificado por Melquisedeque, para voltar ao culto dominado ou dirigido por levitas, está a fazer um recuo fatal. Porque nenhum sacerdote que houve na história de Israel é incomparável, é igual ou superior a Jesus Cristo. Porque o seu ministério vem de outra linhagem. Aliás, ele vai explicar isso nos capítulos seguintes. Dizer, porquê que Jesus não podia ser um sacerdote comum? Porque todos os sacerdotes vinham da tribo de Levi. E Jesus veio da tribo de Judá. Portanto, em termos naturais, por aquilo que o próprio Deus estabeleceu, Jesus nunca podia ser um sacerdote. Mas ele veio com a missão, a função de sacerdote. Ele é profeta e sacerdote e sumo sacerdote. O maior de todos. E alguém pode dizer, espera aí, isso é usurpação. Porque sacerdote só podia vir da tribo de Levi. E o autor está a dizer, poxa, mas Levi é filho de Jacó. E Jacó é filho de Isaac. E Isaac é filho de Abraão. Ou seja, quando Abraão, o avô ou o bisavô, estava a dar dízimo a Melquisedeque, ele já estava a assumir a superioridade de Melquisedeque. Portanto, todos os descendentes de Abraão estão debaixo daquele sumo sacerdote. E assim, com um argumento tremendo, ele mostra claramente aqui, Jesus, ou o ministério sacerdotal de Jesus, é incomparavelmente superior. Porque é eterno. Assim como aquela figura apareceu e desapareceu, sem notícia da sua morte, ele representava aquele que viria, para quem todo aquele serviço sacerdotal dos levitas apontava. E ele vai fazer uma coisa singular. Todo o sumo sacerdote em Israel entrava no lugar mais santo com sangue. A Bíblia diz que se ele entrasse sem sangue, ele morreria. Ele tinha que entrar com sangue, porque o seu ministério era de aplacar Deus, reconhecer que a nação toda pecou, inclusive eu. Então o sangue que ele levava, que aspergia sobre o propiciatório, a tampa, fazia a propiciação. E o que é a palavra propiciação? Propiciação significa aplacar, diminuir a indignação de alguém ou a ira de alguém. Então aquele sangue tinha esse objetivo. Eu disse um dia aqui qual é a diferença entre propiciação e expiação. E aproveito a ocasião para dizer, propiciação tem a ver com Deus. Expiação tem a ver com o pecado. Expia-se o pecado, propicia-se Deus. Ou seja, aquele sacrifício tranquilizava. Não é? A ideia era essa, diminuir a ira. Alguém que está totalmente aborrecido. Não se lembram quando Jacó estava em inimizade com o seu irmão? Quando ele resolveu encontrar-se ali, ele se preparou, com ofertas, com tudo. Para quê? Para placar. Ele sabia que o meu irmão está zangado comigo durante esses anos todos pela geneira que eu fiz. Então, antes de eu me encontrar com ele, já tenho que preparar alguma coisa. Quando eu apresentar essa oferta, ele vai diminuir a sua ira. Essa é a ideia. Portanto, Deus é um Deus de ira. Ele se ira contra o pecado. Então, o sumo sacerdote fazia essa propiciação para aplacar a ira de Deus. Dizendo que nós pecamos, sabemos que o pecado leva à morte e nós matamos os animais e está aqui o sangue para o nosso perdão. E depois, esse sangue também era expiação. Expiar significa limpar. Então, eu tenho uma boa relação com Deus e os meus pecados foram apagados pelo sangue apresentado. Mas todo o sangue que o sumo sacerdote levava, qualquer que fosse, era o sangue do outro ser, dos bodes. Então o autor vai mostrar que Jesus é diferente de todos eles, porque ele entra como o próprio sumo sacerdote, e o sangue que ele leva, tanto para a propiciação como para a expiação, é o seu próprio sangue.
É como se o autor perguntasse: em toda a história de Israel, vocês já viram um sacerdote que se matou e levou o sangue diante do Santo dos Santos? Nunca aconteceu isso. Porque Deus nunca aceitou sacrifícios humanos. Mas Jesus tem um sacerdócio diferente. Porque um sacerdote é eterno. Amados, é esse o argumento que ele tem aqui, e ele então vai continuar a partir daqui a fazer as comparações. Porque é que os sacerdotes foram instituídos, o que é que eles faziam, e cada prática que eles exerciam, o autor vai provar que isso apontava para Jesus Cristo. Amados, aplicando isso a nós, que não somos judeus por natureza, o que é que essa mensagem tem para nós? Tem o mesmo objetivo. Nunca troca Jesus por nada. Nem prazer, nem alegria, nem religião, nem qualquer outra coisa. A nossa relação com Cristo tem que estar em primeiro lugar. Porque o que Ele fez, ninguém mais foi capaz de fazer. Ninguém fará no futuro. É o sangue que nos purifica de todo mal. Todos os animais que foram mortos em Israel, milhares, para não dizer milhões, ao longo de toda a história de Israel, apontavam para o sangue perfeito do Cordeiro de Deus. O autor vai dizer no capítulo 9 que o sangue que eles derramavam, a morte desses animais, nunca podia purificar a consciência. Trazia alguma tranquilidade religiosa, alguma pureza religiosa. Mas nunca podia penetrar na alma do ser humano e mudar a sua consciência. Por uma razão muito lógica. O ser humano é um ser criado à imagem de Deus. Um boi, um touro, não é. Então, o sangue de não humano não pode resolver o problema humano. Apenas simbolicamente representava que Deus é o Deus que perdoa, o pecado tem preço, exige morte, por isso é que quem levava o animal colocava a mão sobre a cabeça do animal, simbolicamente a dizer que os meus pecados foram transferidos para este animal. E como o pecado leva à morte, ele vai ter que ser degolado. Esse era o significado. Mas tudo isso apontava para o Messias. Portanto, desprezar o ministério sacerdotal de Jesus e voltar àquele ministério pomposo, extraordinário, de muitos números, de imagens, de todo aquele ambiente, era cometer uma loucura. E ele não queria que os seus compatriotas fizessem isso. Que Deus preserve a nossa fé. Nos dê a capacidade de continuar a caminhar, mesmo diante de circunstâncias menos boas. Porque Jesus é tudo para nós. E sem Jesus, a vida de facto não vale nada. Não importa a religião. Não importam as experiências que possamos ter. Deus, na sua graça, quando derrama a experiência, até aquelas pessoas que não têm fé podem beneficiar dessas experiências. Muitos que receberam os milagres de Jesus morreram descrentes. Mas agradecemos a Deus porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E a Bíblia diz que a tinta pela qual os nossos nomes foram escritos é a tinta vermelha. O vermelho do sangue do Cordeiro. Não há algo maior na nossa experiência. Que Deus nos abençoe. Que a nossa fé continue firme. Permaneçamos firmes. Nos momentos em que vacilamos na fé, peçamos a graça para voltar à cruz. Porque nada pode ser trocado. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo ministério.